Se você cresceu jogando qualquer coisa do Homem-Aranha, provavelmente você vai se lembrar do The Amazing Spider-Man de 2012. Foi aquele jogo que saiu junto com o filme do Andrew Garfield, que apesar de sofrer duras críticas, pra mim ele é um bom filme. Mas enfim, eu rejoguei essa belezinha aqui de 2012 e já adianto que ele tem os seus momentos bem legais, mas também escorrega feio em algumas partes. E já eu vou explicar o porquê, mas se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. O YouTube me mostrou que mais de 94% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos. Então se você gosta do canal e gosta dos conteúdos que eu tô trazendo por aqui, pô, dá uma forcinha e se inscreve, me ajuda bastante. Agora sim, vamos pro que interessa. Esse jogo aqui, ele é meio curioso porque ao invés de ele adaptar o filme direto, ele se passa depois dos eventos do filme. Tipo, ele funciona como uma continuação oficial mesmo. Isso foi uma sacada inteligente da Activision porque dá uma liberdade de criatividade maior para a história, ao invés de ficar só repetindo cena por cena do filme. Logo de cara, o jogo já te joga naquele clássico Peter Parker em crise, com um surto de mutações rolando pela cidade. Os vilões clássicos, como o Rhino e o Lagarto e companhia, vão aparecendo numa pegada meio bioterrorismo, e o tom do jogo é bem mais sombrio do que os jogos anteriores do Homem-Aranha. E a primeira impressão do jogo é boa, Manhattan tá ali aberto e você já pode sair se balançando nas teias. E é sempre legal você poder sair daí balançando entre os prédios, mesmo que aqui o sistema de teia seja meio aquela teia mágica. E a gente chama de teia mágica porque basicamente ela não gruda em prédio nenhum, ela se prende no ar sozinha. E por mais que isso tire um pouco da imersão, ela é fluida, rápida e até gostosa de usar, dá aquela sensação de liberdade que todo fã do Homem-Aranha quer sentir. O combate também é um ponto positivo, apesar de ser claramente inspirado nos jogos do Batman Arkham. Mas pra mim isso daí não é um problema, o sistema de contra-ataque, os ataques rápidos, o uso dos gadgets funciona muito bem com o Homem-Aranha. Ele é ágil, tem estilo e quando você pega o ritmo dá até um gosto de sair por aí descendo a porrada nos robôs da Oscorp. Aqui também tem missões secundárias, colecionáveis e uma árvore de habilidades que apesar de ser bem simples, te dá uma sensação boa de progresso. Você realmente sente que o Homem-Aranha tá ficando mais forte ao decorrer do jogo. Explorar Nova York também é legal, tem bastante missão paralela, salvar alguns civis, impedir alguns crimes aleatórios, fotografar pontos de interesse e até mesmo coletar as HQs que ficam perdidas pelo mapa. Dá pra perder um tempinho só dando um rolê na cidade e curtindo a ambientação. E falando nisso, a trilha sonora ajuda bastante, na minha opinião é até melhor que algumas trilhas sonoras dos próprios filmes da Marvel. Tem umas músicas que tocam enquanto você se balança pela cidade, que são bem cinematográficas, dá aquela vibe de filme mesmo, sabe? E ajuda muito a te manter na imersão do jogo. Mas nem tudo são flores, vamos começar com os gráficos. Mesmo para 2012 o gráfico era um pouquinho feio já. Apesar de eu gostar da cidade, eu percebo que ela é um pouco repetitiva, porque os pedestres são meio zumbis ambulantes e os ambientes internos são todos meio iguais. Parece que gastaram tudo no design do Homem-Aranha e esqueceram de algumas partes do jogo. Falando em ambientes internos, você vai passar muito tempo em lugares fechados. O jogo foca bastante em partes de esgotos, corredores de metal sem graça, e isso quebra totalmente a vibe de liberdade que o jogo te entrega. Você sente que tá engessado, sempre parado no mesmo lugar, fazendo sempre as mesmas coisas. E aqui também tem um modo stealth. Tentaram enfiar umas partes furtivas no jogo, tipo, se aproxima devagar e nocauteia os inimigos. Mas esse modo é bem limitado e meio travado, e honestamente, se fosse para deixar desse jeito, não precisava nem colocar. E a história, como eu falei, é uma continuação do filme, e isso até ajuda a manter a curiosidade de quem curte esse universo. Mas o problema é que ele se torna meio esquecível, o jogo tenta ser sério demais em alguns momentos e acaba soando meio brega. Apesar disso, ele tem boas participações, que nem o Lagarto tá de volta, aparecem também outros vilões como o Scorpion, o Iguana, mas nenhum deles tem um desenvolvimento realmente marcante. É tipo, apareceu, teve o boss fight e depois sumiu. Mas apesar de tudo, tem uma parada nesse jogo que é meio difícil de explicar, mas eu vou tentar. Ele tem uma áurea meio estranha, uma vibe meio isolada do resto. Tipo, ele não parece exatamente um jogo baseado em um filme, mas também não tem cara de um jogo 100% original. Ele vive num meio termo, meio esquisito, mas isso é bom porque eu acho que dá uma identidade única pra ele. A cidade, por exemplo, mesmo sendo meio sem vida, transmite aquela sensação de solidão do Peter. Você vê que tem um monte de coisa acontecendo, mas ao mesmo tempo parece que o Homem-Aranha tá sempre lidando com tudo isso sozinho. Não tem Vingadores, não tem ajuda externa, é só ele contra o mundo, e isso acaba reforçando o tom mais sombrio da história, mesmo que o roteiro não seja super elaborado. Outro ponto curioso é como o jogo te coloca na pele do Aranha fora da ação. Não é só sair por aí batendo nos criminosos e se balançando, tem vários momentos em que você precisa cuidar das pessoas. Você ajuda civis, você ajuda o Dr. Connors e tem que ajudar a Gwen também o jogo inteiro. Isso dá uma camada mais humana pro jogo, ele tenta mostrar que seu Homem-Aranha é mais do que só combate e acrobacia, ele tem peso, ele tem consciência e tem gente que também depende dele. Isso reflete até na movimentação do personagem, pode parecer besteira, mas a forma como o Peter anda, como ele observa as coisas ao redor dele, até como ele se mexe dentro do laboratório, tudo isso
reforça uma narrativa de mostrar que ele tá cansado, sobrecarregado, mas ainda assim continua lutando. Mesmo as boss fights, que nem sempre são tão criativas, tem esse clima, você sente que o Peter tá mais desesperado do que herói. As batalhas são todas sujas, caóticas, sem muita coreografia bonita, e isso combina com a proposta do jogo. Ele não quer te mostrar um Homem-Aranha perfeitinho, ele quer mostrar que o Peter ainda tá aprendendo, que ele ainda vai errar e que ainda ele vai sofrer. Por isso, mesmo com todos os defeitos que esse jogo tem, e ele tem vários, ele te marca. Ele não é tão genérico como os outros jogos de filme, ele tentou fazer algo a mais. Pode não ter acertado em tudo, mas o esforço tá isso ali. Faz ele ser lembrado até hoje, mesmo tendo sido meio ignorado. Outra parada que eu percebi rejogando ele foi como o jogo tenta te deixar imerso nos pequenos detalhes. Ele não é um jogo cheio de decisões complexas ou roteiros mirabolantes, mas ele compensa isso com pequenas coisas que fazem o controle da câmera durante os combates, e ao se balançar nas teias, ele muda de posição de forma bem sutil dependendo da velocidade, altura e direção que você vai. Pode parecer uma coisa mínima, mas isso te dá uma sensação de um controle mais orgânico. Você sente que não tá só apertando o botão, você tá realmente controlando e dominando. Outra coisa que poucas pessoas notam é como o jogo tenta variar a experiência sem te jogar 1000 sistemas diferentes na tela. Ele alterna entre missões com objetivos diretos, como derrotar inimigos, e outras mais calmas, como explorar lugares escondidos e colecionar os coletáveis. São coisas simples que hoje em dia até tem todo o jogo, mas que ajudam a quebrar o ritmo, deixa tudo um pouco menos enjoativo. E mesmo com as limitações da época, ele acerta em criar uma rotina de super-herói. Tipo, você acorda, sai pela cidade, impede um crime, salva um civil, volta pro esconderijo, ajusta um experimento e já tá saindo de novo. É quase como se fosse um dia comum na vida do Homem-Aranha. Essa repetição controlada dá uma sensação boa de continuidade, como se o jogo fosse te levando aos poucos, sem pressa, mas sempre com algo pra fazer. Um detalhe que me chamou a atenção no jogo, principalmente rejogando depois de anos, é como ele cria um mundo que parece continuar existindo mesmo sem você estar ali. Tipo, aqui não tem um negócio super interativo, mas o jeito que os eventos vão acontecendo, as missões secundárias vão surgindo e os alertas de emergência tocando todo o tempo, passa essa sensação de que a cidade tá viva e que o Aranha é só uma parte dela. Isso é um diferencial, porque tem um jogo que parece que congela quando você sai de perto. Aqui mesmo quando você ignora uma missão ou só decide dar um rolê pelas ruas da cidade, continua respirando, você vê os carros andando, ouve alguns helicópteros passando. Tudo isso dá uma camada extra que te faz colocar mais ainda na imersão. Ou seja, apesar da cidade física ser meio parada, a alma da cidade tá sempre viva. E o melhor é que mesmo com gráficos meia boca e animações meio duras, o jogo consegue passar a personalidade de Manhattan. A cidade não é só um pano de fundo para você se balançar, ela tem um peso narrativo. Cada distrito tem seu clima, sua trilha e seu tipo de ameaça. E conforme o caos vai se espalhando, você vê tudo isso impactar o ambiente. Isso é sutil, mas funciona muito bem para fazer você sentir que a sua ação tá realmente influenciando o mundo. Outro ponto positivo é o próprio esconderijo do Homem-Aranha. Não é um hub gigantesco, nem cheio de funcionalidade tipo uma Batcaverna, mas você percebe que tem um cuidado ali, você percebe que as coisas vão mudando conforme a história avança, tem novos elementos, novos detalhes, novas interações. É como se o jogo te dissesse, ó, tá vendo? O tempo também tá se passando por aí. Tudo isso cria uma experiência que vai além da gameplay. Mesmo sem um mundo aberto hiper complexo, ele tem alma suficiente pra parecer real. E tudo isso nas limitações de 2012. Pra mim isso é um baita de um mérito. Não é um jogo revolucionário, mas ele sabe como te prender na simplicidade. E isso que faz ele funcionar até hoje. Ele não tenta ser o maior nem o mais bonito, ele só quer te deixar na pele do Homem-Aranha de um jeito direto e envolvente. The Amazing Spider-Man é um jogo que você joga com um sorriso no rosto, mas também com algumas caretas. Ele faz bastante coisa certa, principalmente na movimentação e no combate, mas tropeça em gráficos, na repetição e no design de fases meio genérico. Mas no fim ele ainda tem aquele charme de jogo de herói de época, e pra mim isso já vale de alguma coisa. E chegamos no fim. Se você gostou desse vídeo, pô, dá um likezinho, se inscreve, vai me ajudar bastante. E quero muito agradecer o Lipe, que deu a ideia de eu poder fazer esse vídeo. E comentem também quais os próximos jogos que vocês querem que eu traga por aqui no canal. Muito obrigado você que escutou até aqui e até um próximo vídeo.